Bem, com relação à primeira questão, né, de como a pandemia afetou social e psicologicamente a vida das pessoas. Meu entendimento nesse momento atual, com essa pandemia Covid-19, né, vivemos uma catástrofe, uma crise sanitária, psicológica, social, mas também econômica e política. Nos afeta profundamente, porque além de um grande trauma mundial no Brasil, nós nos sentimos à deriva, sem uma liderança de governo, que garanta a devida proteção e cuidado com a população do país, né? No caso brasileiro, segundo o psiquiatra e psicoterapeuta Joel Birman, essa catástrofe econômica caricaturou ao absurdo as nossas desigualdades, se a gente considerar o perfil de quem vive, de quem morre, quem tem respirador, quem não tem, quem consegue acesso a um hospital, quem evidencia uma relação, um corte em relação às classes populares e às elites, às classes médias. Com isso, é claro que as mortes vão se concentrar mais nas classes populares que não têm as condições de usufruir das mesmas condições que as elites e as classes médias dispõem. Não só porque uma parcela dessas camadas não recebe o mínimo necessário, não tem comida na mesa para se alimentar, né? Como também a precariedade de não ter trabalho, não ter uma renda que implique não sair de casa. Ainda por cima vive em condições insalubres, né? No caso das populações das periferias, as favelas, né, ambientes problemáticos, sistema de esgoto, de saneamento básico, enfrentam a falta de água, famílias grandes em pequenos espaços. Então, como viver isolado, ter acesso à limpeza, higiene, alimentação, fica situação bastante afetada e, sobretudo, com essa ausência do Estado. Então, a gente percebe que, diante dessa ausência de Estado, comunidades como a Brasilândia, Paraisópolis, em São Paulo, ocuparam uma escola e fizeram uma espécie de enfermaria, criaram presidentes das comunidades, uma assistência com médicos, enfermeiros, para atender as pessoas que estão doentes com esse trabalho comunitário que se espalhou em mais de 300 favelas pelo Brasil. Então, diante dessa situação, tem alguns sintomas que se explicitam, que vêm em primeiro plano na vida das pessoas, que ligados a esse profundo desamparo, né, de quem você está diante de um inimigo invisível, uma virose que nos retira a vida. Na avaliação do Joel Birman, o que faz com que um dos elementos curiosos dessa pandemia é que o humano se tornou inimigo do humano também. A gente não pode se tocar, se cumprimentar, se abraçar, tem que manter a distância quando vai à rua de 1 a 3 metros, colocar uma máscara higiênica, né? Diferente, por exemplo, eu venho das artes, do teatro, da cultura, em que a gente tem máscaras cômicas, máscaras farsescas, máscaras teatrais, circenses, ou as máscaras ancestrais africanas, né, ou as máscaras indígenas. Hoje nós temos uma máscara higiênica, né, mantendo distância, o contato humano, e para uma cultura que é extremamente de aglomeração, de contato, de abraço, enfim, então isso nos toca profundamente no campo, sobretudo psicológico. Então o humano se tornou perigoso para os demais, isso é impactante, nos coloca diante desse desamparo, uma possibilidade de solidão muito radical, faz com que as pessoas sejam acometidas com uma série de modalidades de sofrimento muito grande. O primeiro deles, que o Birman menciona, é o fato de que as pessoas são tomadas por um ataque de angústia muito agudo, aquilo que se chama de síndrome de pânico. Muitas delas começam a mimetizar esses sintomas do coronavírus, sentir falta de ar, buscar os hospitais, chegando nos achando que estão tomadas pelo contágio da doença, né? Chegando lá percebem que não estão tomadas pela doença, na verdade elas estão profundamente angustiadas, né? E então é muito frequente esses ataques de pânico. Um segundo aspecto são as depressões, o fato de que as pessoas estão reclusas. As comunicações se dão só de ordem virtual, as interações são virtuais e não presenciais, deixam muitas pessoas esvaziadas, né? O que ele diz, numa espécie de elã virtual. E aí ele incita que é necessário exercitar essa nossa afirmação da vida de forma radical, se contrapor esse imaginário da morte que está posto, né? Então, que a gente precisa exercitar isso, se ligar às coisas na vida que realmente interessam, que dizem algo, né? Que fazem real sentido para cada um de nós. E ao mesmo tempo falar com as pessoas que são importantes para você, que são coisas fundamentais. Acho que isso pode funcionar psiquicamente com certo contraponto a essa angústia de morte que pode levar ao pânico e às depressões.
Uma outra questão é o avançado índice de violência doméstica, de feminicídio, não que já não houvesse, né? Mas é um outro sintoma psicossocial que aparece fortemente, aconteceu na Itália, na França, na Espanha, também no Brasil, essa violência de forma machista que aparece sobre a figura das mulheres se torna o alvo de mau humor, de irritação masculina, que como se fosse naturalizado, um problema seríssimo, né, que está no horizonte. Uma outra forma de sofrimento é a quantidade de mortos sem sepultura, né? É um sofrimento que está ligado a esse imaginário que estamos vivendo, que estamos com uma quantidade gigantesca de mortes no Brasil e em outros países, e que sem sepultura, estamos diante de pessoas que morrem, são objeto de fazer, mas não passam por uma despedida de seus familiares, seus entes queridos, através de um ritual funerário, né? E a gente viu essas imagens, por exemplo, em Manaus, né? Vários caixões com enterros coletivos que as pessoas distantes sem poder se despedir. E o Biermann cita o Jean-Paul Sartre, né? Como chamava de mortos sem sepultura. E cita também a filósofa americana Judith Butler, que estuda sobre a contemporaneidade, né? Tem muitos livros publicados, e ela fala da pobreza contemporânea, dessa desigualdade, da precariedade, faz uma linha muito clara, né, de um corte entre as elites e classes médias, onde você tem acesso, direito ao trabalho de luto, e você tem as classes populares, onde essa possibilidade do trabalho de luto se torna impossibilitado, partindo do pressuposto que o luto não é um trabalho psíquico que você faz sozinho, é um trabalho que passa também por uma dimensão coletiva. Então essa pandemia expõe essa desigualdade, em que uns podem se cuidar, se proteger contra a pandemia numa comunidade, mas ao mesmo tempo a dor do luto é igual, né? A dor é coletiva nesse ambiente de morte. Esses mortos têm uma cara, um clima de dor da qual não conseguimos separar. Essa cara que a morte assume, esse endereçamento biográfico, facial, que a morte atualiza para nós, esse temor mortífero desse perseguidor invisível que o Biermann cita. É um discurso que nos afeta de maneira paranoica, que a gente sente que a gente não tem como se proteger. Mesmo com tudo que fizemos, ficamos achando que é sempre insuficiente. Acaba ocorrendo esses rituais obsessivos. São pessoas diante da precariedade psíquica, segundo ele. Além disso, o governo faz a exaltação dessa morte, né? Além de falar desse imaginário da morte, né? Por parte do presidente, como se o país estivesse vivendo uma normalidade, não uma tragédia, né? Ele chama de gripezinha, quer usar cloroquina, incita a abertura da economia, as pessoas estarem na rua, não usa máscara, ou seja, ironiza a situação, chama de resfriadinha, esse desejo de morrer, esse desejo de matar ganha dimensões macabras, de manifestações na Avenida Paulista, que as pessoas exibiam caixões em público, ou então vão para a porta dos hospitais perturbar os doentes internados, uma violência absurda que se passa, né? E o próprio presidente incitando as pessoas e negando os dados de contágio também, né? Quer dizer, há todo um culto da morte que se dá aí, mas esse culto da morte é a marca por excelência do discurso bolsonarista fascista. Isso é muito antes. O Bolsonaro, quando presidente, fazia elegia já elogiando a ditadura militar, o AI-5, quando vai ao Congresso, dedica o impeachment da Dilma ao Coronel Ustra, que é um torturador notório da ditadura. Quer dizer, quando faz esse elogio, essa apologia à ditadura, ele está fazendo elogio de morte na avaliação do Biermann. E além do mais, todo esse trajeto dos grandes projetos, liberação de armas, vendas de armas, especialistas avaliam que vai aumentar a violência, né? Aumenta as mortes, né? Os casos de mortes. Um aumento de medidas marcadas por um alto coeficiente de crueldade, de violência, sem esquecer a autorização da grilagem, né? Que a gente teve uma medida provisória da grilagem, que houve uma ampla mobilização nacional e internacional com relação a essa autorização da grilagem, do agronegócio, das invasões das terras na Amazônia, das terras indígenas, a morte de indígenas, esse genocídio crescente, que eu trabalhei na FUNAI, inclusive, na Amazonas, e já era crescente essa invasão, agora piorada, né, e liberada por esse governo, que não tem, né, e os indígenas, na avaliação do Biermann, eles não têm mecanismos imunológicos para se proteger desse tipo de invasão viral. São menos habilitados, assim, biologicamente, né, esse enfrentamento do que nós temos essa história ocidentalizada. Então todas essas coisas mostram a dimensão culto da morte, da crueldade que está presente nesse governo, nesse discurso bolsonarista.
Então há nisso uma convocação efetivamente genocida. A gente abre a economia, os ricos voltam a ganhar dinheiro, indústria, comércio voltam a circular, mas quem vai morrer mesmo? Quem está morrendo mesmo? São classes populares, como a gente já está vendo hoje. Então, diante do isolamento social fruto da pandemia, como é que é possível afirmar que a solidão afetou a espiritualidade de quem possui alguma religião? As aglomerações de fiéis nas igrejas católicas, né, as missas, os cultos nas igrejas, os terreiros de matrizes africanas, candomblé, umbanda, os ciganos, enfim, afetou bastante porque implica aglomeração, encontro físico, contato humano, né? A exemplo das imagens que a gente viu do Papa fazendo as suas rezas sozinho pela proteção das pessoas, né? De forma isolada, andando na cidade ou dentro da igreja, enfim. Embora alguns pastores, como o prefeito Crivella e outros, né, o Malafaia e outros, estavam incitando manter os cultos, o comércio aberto, sem atentar para esses cuidados de novo, né, de proteção da população do contágio da morte. E vale ressaltar que no caso dos terreiros, eles já vinham sendo quebrados e sofrendo perseguições de intolerância religiosa. Com relação aos indígenas, que se conectam com esses espíritos ancestrais da floresta, seja o Chapiri, seja o Nanderu, seja o Mama, dependendo da etnia, é um espírito diferenciado, né, da floresta que eles cultuam, estão ameaçados também, porque não somente pela pandemia do Covid, mas seus corpos, como eu já mencionei, já vêm sendo alvejados, né, por madeireiros, garimpeiros, grileiros, agroindústrias que invadem, queimam suas terras nas disputas por esses territórios. Enfim, chegou a hora, em suma, de termos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os indígenas pela voz de Davi Copenau, essa liderança Yanomami, que os índios e todos os demais povos menores do planeta, as minorias nacionais que ainda resistem à total dissolução desse efeito modernizante do Ocidente, diz o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, no prefácio do livro A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, que é narrado por Davi Copenau ao etnólogo Bruce Albert. Então ele fala, o Copenau, que o céu pode cair. E vocês não têm medo? O céu pode cair, né? Ele cita, são relatos do xamã que abordam o avanço dos brancos pela floresta e seu cortejo de epidemias, violência, odisseia desse líder indígena para denunciar a destruição de seu povo, com visões xamânicas e meditações etnográficas, que é uma obra que não é apenas uma porta de entrada para o universo complexo e revelador, é uma ferramenta crítica poderosa para questionar a noção de progresso, desenvolvimento, defendida por aqueles que os Yanomami, com intuição profética e precisação sociológica, chamam de povo da mercadoria. A era Yanomami chegou, por isso a ideia de adiar o mundo é nossa missão. É o que ele diz, né? Ele diz que tem uma frase do Copenau, né, que sei que vocês não têm medo de morrer, o rei Omama deu nossa sabedoria para cuidar até o fim do mundo. E ele fala que são cerca de 400 pajés espalhados em Roraima, Amazonas e Venezuela, cuidando da mãe floresta, dos igarapés, do rio, do mato, do pulmão, do coração da terra. Nós aprendemos com os pajés que não só curam o doente, também curam o pulmão do céu. Ele fala que essa autoridade máquina está querendo engolir todo mundo e matar a todos nós. Enfim, mas assim como nós sabemos que tem os Hare Krishnas também, tem os budistas, tem, né, enfim, outras religiosidades, outras espiritualidades. Assim como em termos de Covid, para manter o bem-estar e a integridade física, as tradições de matriz africana recorrem ao Mulu, ou Obaluayê, que é o orixá da doença e da cura, né, cultuado em cerimônias pelo candomblé, por exemplo. Contam os mais velhos que nos momentos das grandes epidemias, o Omulu abandonava tudo e saía curando os doentes, por isso chamam de o médico dos pobres. Então, portanto, as culturas indígenas quilombola têm muito a nos dizer sobre a história dos nossos povos originários, a sua resistência para manter a vida comunitária, os costumes da sua terra, relação à natureza, com a biodiversidade, a partir desses biomas, dos ecossistemas, da cosmovisão, dos saberes ancestrais, de uma diversidade de línguas, ritos, manifestações culturais desses povos originários da floresta, né? Assim como
o Papa Francisco está dando também um exemplo de humanidade, de cuidado, de proteção, né? Enfim. E na terceira questão, em relação a gestos afetuosos, como abraços e beijos, por exemplo, como lidar com a falta desses? Bom, eu já tinha mencionado que as nossas máscaras teatrais, circenses, sagradas, ancestrais, foram agora substituídas pelas máscaras higienizadoras para nos proteger de um contágio. Nossas aglomerações, trocas, abraços, beijos, relações com as folias, cordéis, pinturas corporais, slams, grafites, rituais, encontros estão agora suspensos sem data para retomar. Então as nossas culturas, nossas artes estão sob estado precário, extremamente vulnerável, de penúria, de calamidade, exigindo cuidado, atenção de todos nós. E vive de forma autônoma e informal, ainda tem isso, né? Mas eu vejo grupos de meditações online, embora o contato físico agora esteja agora sendo substituído pelo contato virtual, pelas redes sociais. Essa cultura da rua também, que é muito forte, sobretudo em algumas cidades como Rio de Janeiro, mas em todo o país, né, que é muito difícil a gente manter esse isolamento, é a cultura da rede. Está sendo, né? Já vinha também com esse avanço das redes sociais, com esse avanço do mundo, dessas tecnologias no mundo virtual, né? Isso nos afeta certamente esse momento de pandemia. Não à toa muitas pessoas foram para a rua se manifestar na semana passada nos atos Vidas Negras Importam, tanto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, outros lugares, como nos Estados Unidos, para denunciar o genocídio do povo negro, que continua, né? Por uma polícia extremamente ostensiva, né? Ao mesmo tempo, há muitas campanhas de alimentos, de cestas básicas, de vasquinhas virtuais, de lives de músicas, né? Então há um envolvimento, uma militância solidária para ajudar as populações mais vulneráveis, né? E vemos ações comunitárias, como eu disse, na favela de Paraisópolis, em São Paulo, criaram medidas emergenciais de proteção para os moradores. Então essa crise que é sanitária, mas também evidencia as desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas, nos fazem refletir sobre essas urgências de direitos, de acessos, de políticas públicas voltadas para populações mais pobres, situação de rua, sem teto, sobre as populações das periferias e favelas, os povos indígenas e negros, povos originários, que independente da pandemia já vivem, como eu já reforço, sobre a situação dramática de vida, né? Então eu termino deixando questões: como proteger a vida de nossos povos e ultrapassar esse estado de penúria e precarização que já estava aí, todas essas desigualdades, essa penúria, esse momento dramático, né, que não, já estavam aí e tornaram-se mais evidenciados com a pandemia. Que expressões simbólicas possíveis, que novos imaginários nos cabe inventar nesse estágio de abandono, a deriva, como eu disse, sem nenhuma proteção, que a gente não se sente nesse governo, e que nos sentimos com esse desgoverno genocida que minimiza a pandemia e não apresenta medidas básicas de proteção da sociedade. Não sentimos somente a falta do contato físico, humano, entre corpos, abraços, beijos, mas nos cabe abraçar uma vida mais solidária, mais humanitária, mais desapegada, com mais decrescimento ao invés de crescimento, né, para corrigir essas desigualdades, barrar genocídio e para uma garantia de direitos de cidadania. Eu termino com essa imagem da fênix, né, que a fênix passa pela dor, pelo luto, pela perda de toda a sua plumagem, né? Essa ave que ela tem uma perda, tem uma dor muito forte, extrema, mas tem uma renovação, uma reinvenção, é um momento de reinvenção, talvez. Eu vejo como um fechamento de um ciclo de vida que encerra para pensarmos uma nova vida, né, com aquilo que é essencial, com o cuidado com a natureza, com a floresta, com o nosso planeta, com a vida humana.